Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos. A nossa aula de hoje é a aula 18, que falará sobre a questão dos fonemas, letras e fonema, a primeira parte da gramática. Vamos lá? Começar a nossa aula? Então, nós temos aqui letras e fonemas, que são os grupos fonéticos, né? Tem a divisão da gramática, né? Fonética, fonologia, sintaxe, morfologia, semântica, sílabas e morfemas e a classificação dos morfemas. Então, começando aqui com o texto atual. Só que esse texto aqui, ó, é A Farsa de Inês Pereira, de Gil Vicente. Inês Pereira é uma jovem na idade de se casar. Ela é pressionada pela mãe, com a ajuda da alcoviteira Lianor Vaz, a conseguir um marido adequado, que a sustente financeiramente. Mas Inês sonha que seu marido queira se dividir tanto quanto ela, que saiba tocar viola. Inês espera, com o casamento, fugir das obrigações do trabalho doméstico. O primeiro pretendente é Pero Marques, um camponês rico que, quando vai à casa de Inês, comporta-se de uma maneira que ela acha ridícula, sem nenhum traquejo ou refinamento social. Ela dispensa o pretendente e aceita a proposta de Brás da Mata, feita por intermédio dos judeus Latão e Vidal. Brás da Mata é um escudeiro cujo objetivo é dar o golpe de baú em Inês Pereira. Por isso, age com refinamento e acaba por conquistar a jovem. Já casada, Inês passa a sofrer nas mãos do marido e percebe a armadilha em que caiu. Trancada em casa, sua única ocupação é costurar e lamentar o que lhe aconteceu. O marido vai para a guerra, onde morre. Viúva, Inês casa-se com Pero Marques. Algum tempo depois, reencontra um antigo namorado seu, chamado de Emitão. E ambos marcam o encontro. Inês pede a Pero que a leve ao local marcado. E com isso engana o marido, que a leva nas costas para o compromisso, sem perceber que estava sendo enganado. Daí, justifica-se o mote: mais vale um asno que me carregue que um cavalo que me derrube. Então, aqui termina, né, a questão de Inês Pereira, a farsa de Inês Pereira, de Gil Vicente. Vamos lá conhecer um pouquinho, né, sobre o autor, esse autor, né, português, Gil Vicente. Gil Vicente é de 1465, né, viveu até 1536. Foi um dramaturgo e poeta português, o representante maior da literatura renascentista de Portugal, antes de Camões. Criador de vários autos, é considerado o fundador do teatro em Portugal. Sabe-se que sua atividade de dramaturgo foi desenvolvida em torno da corte portuguesa, abrangendo os reinados de Dom Manuel I e de Dom João III. Então, aqui um pouquinho da biografia de Gil Vicente. Você lembra, né, que Gil Vicente, olha só, é o autor do Alto da Barca do Inferno. Vamos lá para a nossa árvore do conhecimento, aqui chegando. Falamos sobre letras e fonemas. Mais um objeto de conhecimento para armazenar no seu HD. Vamos lá, amadinhos. Aqui chegando às divisões da gramática. Lembra lá? Aqui a divisão. A primeira parte é fonologia. Fonologia, lembra da última aula? Lembrando, o que é fonologia? Fono, fono, fono. Logia. Logia você já sabe que é estudo. Fono, fone, fono, fono. Então, som é o estudo do som, amadinho. Então, nós temos aqui estudo dos sons produzido pelo ser humano
para comunicação. Olha só, vou colocar aqui para vocês, ó, o estudo dos sons, né? Produzidos pelo ser humano para a comunicação em relação a determinada língua. Vamos lá, outra. Agora, morfologia. Logia, forma, morfologia. Olha só, sempre dando dica para vocês. Chegou aqui, ó. É o estudo das formas da língua. A classificação, a estrutura, o mecanismo, a flexão das palavras. Lembra que lá na morfologia a gente vai estudar a formação de palavra, né? Isso, a classe de palavra, tudo isso, lembrando de substantivo, adjetivo, advérbio, preposição. Lembraram? Ok. Agora a sintaxe. O que é a sintaxe, né? Nós vamos aqui, ó. É o estudo das funções e relações que as palavras estabelecem na frase. Sim. Lembra que é necessário você conhecer, né? A parte da morfologia todinha, a classe gramatical, para depois a gente passar para a sintaxe. Por quê? A questão quando é um substantivo, lá na oração, vou ter substantivo tanto na parte do sujeito quanto lá na parte do predicado, né? Servindo como complemento verbal, complemento nominal, tá certo? E a semântica que vai trabalhar com o quê? Com a significação das palavras. Pensaram que tinha esquecido, né? Não esqueci não, prof. É isso aí. É o estudo do significado e de fenômenos gramaticais relacionados a esse tópico. Então, vai trabalhar com a significação das palavras. Ou seja, se, por exemplo, sinônimo, antônimo, lembraram? Sinônimos, semelhanças, né? Por exemplo, feliz, contente, eu posso utilizar, né? As duas, substituir. Aí, antônimo, feliz, triste, antônimo, é o contrário, tá certo? E aí, estilística, ai, não tá lembrada. Olha só, o que é estilística, né? É o estudo da linguagem, da forma como ela é utilizada para sugerir o quê? Emoção aos discursos orais e escritos. Na parte da estilística, a gente vai estudar as figuras de linguagem, né? A linguagem conotativa, tá certo? Que você vai encontrar nos textos literários. Quais são os textos? Também pode ser utilizado nas letras das canções. É isso mesmo, tá? Que vai fazer uso da linguagem conotativa, porque é um recurso, né, expressivo, linguístico expressivo, para expressar os teus sentimentos. Haverá várias interpretações, múltiplos significados. Vai depender do ser diferente da linguagem denotativa, que todos pensarão a mesma coisa. Se eu falar banco, está fechado, é claro que você vai entender que é uma agência bancária. Tá bom? Então, vamos lá então, amadinhos. Aqui, ó, não podemos confundir, preste atenção, amadinho, letras com fonemas, de jeito nenhum. Fonema, você vai estar ligado aqui, ó, tanto que aqui tem um fone. Onde que fica o fone? Né? Na audição, tá certo? É o som, o barulho, a reprodução sonora, tá certo? Aí temos aqui um conceito, né? Os fonemas são os elementos sonoros mais simples da língua, capazes de estabelecer distinção entre duas palavras. O que é fonema? Fonema é a menor unidade distintiva da menor unidade distintiva de uma palavra. A menor. Por exemplo, aqui eu tenho aqui, ó, sua. Aí a outra palavra é tua. O que aconteceu aqui? As letras que eu tenho aqui é o S, o U e o A. Na outra eu tenho T, U e A. Quando fala a menor unidade distintiva,
Ou seja, se eu trocar uma letra, trocará a palavra, é claro, e vai trocar o seu significado. Estão entendendo? Então, vamos ver aqui, ó. Eu troquei o S, né? A letra S, pelo T. Sua, tua. E se eu trocasse pelo L? Vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Ó. Troquei umazinha, já muda de significado. Tá certo? Por isso que fala, mais simples, capaz de estabelecer distinção entre a palavra. Então, ó, a menor, trocando uma pecinha, já muda o significado. E até a pronúncia. Tá certo? Então, a distinção entre uma e outra, né, é o quê? O C e o T, que é o S. Estão entendendo? E o L. Beleza? Lê? Então, mudou umazinha, muda o significado. Para melhor compreensão, trouxe aqui 3 letras. Amados, eu vou mostrar para vocês aqui e vocês vão olhar aqui para mim. E esse painel, amadinho, põe aqui do lado que eu quero explicar para os amadinhos, né? Deixa eu ver para onde que eu fico. Isso, para cá, né? Então, aqui você conhece a letra M. Aí tem a letra M. Mas o fonema é me. Assim, ó, me. Fonema me. Aí você tem a letra L. O Lzinho que tá aqui, que vocês estão observando. O L é a letra, é a representação da escrita, a representação gráfica. Mas o som do L, o fonema do L é lê. E o fonema, amadinho, sempre estará representado entre barras. Para mostrar que tem um fonema, tem que se colocar entre barras. Estão entendendo? Aí eu tenho um H, a letra H. O H de hora, de horário. Olha só. E qual é o fonema do H? Não existe som, não é mesmo? Para esta letra, para a letra H. Beleza? Então, aí eu tenho logo em seguida a palavra calha. Só para vocês terem uma ideia, aqui na palavra calha, preste atenção. Eu tenho 5 letras. Eu tenho 5, eu tenho um C, eu tenho um A, eu tenho um L, eu tenho um H e tenho um A novamente. Então, tem 5 letras. Tá ali separadinho, bem aqui separado para vocês. Mas o fonema, eu vou ter somente 4. Por quê? Porque o H não tem som, o H não tem fonema, tá certo? Não tem som. Estão entendendo? E lembra do dígrafo? Quando eu tenho 2 letras com apenas um som, LH não é um dígrafo? Estão lembrados disso, né? Certinho? Aí, pegando aqui o gancho, vamos para a palavra táxi. Pronuncia a palavra táxi. Táxi. O que aconteceu? Esse X que aparece na palavra táxi tem um som de KS. Alguns falam que é CS, mas não tem problema. É importante que é uma letra com 2 fonemas, ao contrário do LH, que é 2 letras com apenas um som. Quando eu tenho uma letra com 2 fonemas, dá-se o nome de dífono, de 2 sons, 2 fonemas, beleza? Então, vai aumentar. Então, a palavra táxi tem 4 letras, mas na hora, observe aqui, mas na hora eu tenho 5 fonemas, ó. Tem o fonema T, o A, o Q, o C e olha só, e o I. Entendido? Certinho? Então, voltando lá para a tela, amadinho, que eu vou riscar tudinho para vocês. Tá certo? Aqui nós temos o seguinte, letra é representação gráfica de um som. Já falei. Então, letra M, que é essa daqui, mas o fonema é me. Lembrando que sempre colocar entre barras.
A letra é L, mas o fonema é Lê. A letra é H, mas não existe som para essa letra. O que eu tenho aqui? Eu tenho um dígrafo. O que é dígrafo? Duas letras com apenas um som. Agora, quando eu tenho duas letras, esse X é igual a KS. Quando eu tenho uma letra que representa dois fonemas, eu vou ter o dífono. Beleza? Certinho? Vamos lá. Nem sempre o mesmo número de letras corresponde ao mesmo número de fonemas. Já foi falado sobre isso. Está aqui o exemplo de calha e táxi. Fonemas, né? Já foi dito que nem sempre ao número de letra corresponde o número de fonemas. Observando aqui, temos calha, ó, 5 letras e 4 fonemas, e táxi, 4 letras e 5 fonemas. Observe aqui, ó. Olha aqui a observação. Se eu trocar uma letra, vai mudar o fonema. Ó, amor, aí trocando, ator. Morro, corro. Vento, sento. Estão entendendo? Então, o que é fonema? É a menor unidade distintiva. Menor unidade sonora distintiva. Por que é distintiva? Que é ela que vai fazer a diferença. Beleza? Fonemas vocálicos. Vai lembrar do quê? Das vogais, né? São os sons resultantes da emissão de ar que passa livremente, ó. Livremente pela cavidade bucal. Né? Então, nós vamos ver que vogais são a base da sílaba em língua portuguesa. Lembra que uma vez eu falei bem aqui para vocês que não existe sílaba sem vogal? Então, por isso que ela é a base. Não existe sílaba sem vogal. Tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho aqui, vou colocar bem aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Baile. Olha só. Baile. Ó. Se eu for separar, vai, lê. Aqui é vogal, aqui é vogal. Essa daqui será semivogal. Lembrando, a vogal ela é falada com maior intensidade. Só tem uma vogal em cada sílaba. Se essa daqui é a vogal, essa daqui então vai ter a função de semivogal. Beleza? Apagando aqui, dando continuidade. Há apenas uma vogal em cada sílaba. Falamos. Então, tem um sapato, tem um café, usina. Aí você pergunta, Amadinha, a vogal sozinha forma a sílaba? Sim, forma a sílaba, porque não é ela que é a base. Então, eu tenho aqui o exemplo, ó. Usina. O U ficou sozinho. Se eu tivesse aqui, por exemplo, aqui, ó, isso aqui, ó. Pneu. Ó, P-N-E-U, pneu. Eu vou separar pneu, fica pneu. Assim, eu não posso deixar isso aqui, P, depois neu. Isso aqui é errado, não pode, tá certo? Vamos lá. Semivogais são fracas, né? Em relação à vogal. Quando fala fraca, é porque ela é pronunciada com menor intensidade, tá bom? As letras I e U, quando, né, acompanham outra vogal numa mesma sílaba, elas são o quê? Semivogais. Lembra lá do baile que eu coloquei? O Izinho ali está funcionando como semivogal. As letras E e O também serão semivogais quando forem atonais, olha, seja, menos forcinha. Lembra da tônica? Forte. Átona, fraca, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, cárie, ó, o I é semivogal, o E é vogal. Mãe, mãe, o A é vogal, o E é semivogal.
Por que tu é mãe? Mãe, eu tô vendo que esse E tem som de I, não é mesmo? Touro, touro, O é vogal, o U é semivogal. Vai acompanhando aí, amadinho. Pão, pão, o A é vogal e o O é semivogal. Quando eu falo pão, O com som de U. E lembrando para vocês, amados, que as letras I e U faladas ou escritas, olha que serão que semivogais. Os fonemas consonantais, olha só, os fonemas consonantais, os ruídos ocasionados pela obstrução. Obstrução do quê? Da passagem do ar, né? Pelo aparelho fonador. Ó, ele vai sempre encontrar um obstáculo, tá certo? Um obstáculo. Vamos colocar assim um obstáculozinho? Quais são os obstáculos? A língua, o dente, os lábios. Tá certo? Porque, ó, quando eu falo não toque nada, só abre a boca. A saída sai facilmente. Mas eu falo mamãe, Fábio, sempre vai troscar, vai triscar, ou no dente, ou na língua, entendeu? Sempre vai fazer isso. Tia, olha só como, vamos observando na hora da fala. Então, ó, vai o quê? Os ruídos, né? Consoantes, ó, consoantes, esses ruídos, esse som. Então, eu tenho um M, eu tenho um K, B, F, P, o T, o Q, tá certo? O J e assim por diante. Encontros vocálicos. Agora, vamos lá, vamos conhecer um a um. Aqui é a união de dois ou mais fonemas vocálicos, vamos falar assim, fonemas vocálicos em uma única sílaba. Nós temos aqui o ditongo. Ditongo, para gravar aí, duas que não se separam. Duas, tá bom? Ditongo, dois sons vocálicos, dois fonemas vocálicos. Aí nós temos ditongo crescente. Observando aqui, ó. Se é crescente, vai começar, amadinho, da semivogal, coloquei ele menor, mais vogal. A vogal, ó. Observa essa seta aí, ó. Se eu tenho semivogal mais vogal, ditongo crescente. Mas se começar, presta atenção, ó, se começar pela vogal e terminar com uma semivogal, o que vai acontecer? Começou pelo forte e depois terminou pelo fraco. Vai decrescer. Estão entendendo? Ditongo oral. Oral. Ó, saída livre, né? Então, tênue, aqui, ó. Dentais. Olha só, oral. E o nasal? A saída de ar é pela boca e pelo nariz. Fale aí, aperte seu nariz agora, neste momento. Fala, pão, mãe, também cantaram, né? Deu uma tremidinha aí, vocês sentiram aquela vibraçãozinha? Então, é um som nasal, que o ar quer sair também pelo nariz. Beleza? Vamos dar continuidade. Curiosidade. Quem? São os amadinhos curiosos, não tem ninguém. Vamos lá. O an e o em final de palavra, representando ditongos nasais. Ó, eu tenho aqui, ó, a palavra também. Olha só a fonética do também aqui, ó. Aí eu tenho aqui, ó, cantaram. Olha a fonética do cantaram, a transcrição fonética. Viu só? Então, ó, M com som de I, M com som de U. Beleza? Então, eles são ditongos decrescente nasais. Saindo do ditongo, agora chegando o tritongo, né? Olha só, é outro encontro vocálico. Fala tri. Vai lembrar o quê? 3.
3, né, sons vocálicos numa mesma sílaba, amadinho. Ó, ele pode ser oral ou nasal. Iguais, ó. Pode apertar o nariz e falar iguais. Não vai vibrar nada. Mas se você falar quão, pode apertar aí o narizinho. Vai, o azinho vai querer sair pelo nariz e não vai conseguir, porque você está fechando, não é mesmo? Aí vai ficar aquele som sinfônico. Aí vamos lá. Hiato. Ocorre quando colocamos simultaneamente uma palavra duas vogais, mas que pertencem a sílabas diferentes. Sim, sílabas diferentes. Lembra que numa sílaba só vai poder existir uma vogal? Já foi falado aqui. Só uma vogal. Tá certo? Olha aqui. Saída. Olha bem aqui, amadinho. Saída. Vogal e vogal. Ó, mas só que elas vão ficar em sílabas diferentes. Cada um vai mandar no seu pedacinho, no seu quadrado. Cooperar. Viu só aqui? Gaúcho. Olha aqui, ó. Tá certo? Então, isso daqui é o quê? Hiato. Beleza? Encontros consonantais. Saímos dos encontros vocais, agora chegando aos encontros consonantais. É o encontro de sons, né? Consonantais simultâneos dentro da palavra. Ou seja, cada um vai ter seu som. Você vai ouvir. Aí, quais são os encontros consonantais? Nós temos os encontros consonantais perfeitos e os imperfeitos. Vamos conhecendo aqui os perfeitos. Por que perfeito? Porque eles vão ficar na mesma sílaba. Ó, pro. Ó, quando eu falo pro, sai o som do P, do R e do O. Então, aqui, ó, P e R. P é consoante, R é consoante. Tá certo? Então, é encontro consonantal. Ble, ó, B-I-L-E, ble, ma. Agora, pisse, ó, sai o som do P, do S, do I, psicologia. Pedra, drá, vamos focar aqui, drá, ó, D-R, drá. Quando eu falo drá, dá para você distinguir, perceber que tem o P, o D e o R e o A. Cada um tem o seu fonema, tá certo? Encontro consonantais imperfeitos. Olha só, eles vão ficar, amadinho, em sílabas, né? Separadas, sílabas diferentes, né? Distinta. Olha bem aqui, digno. Olha bem, fechou aqui, ó. O G ficou com a primeira, tá certo? E o N ficou com a próxima. Perfeito. Olha aqui, o perfeito. Artista, olha que nós temos aqui, ó. RT e ST. Belezinha? Os encontros consonantais imperfeitos ficam em sílabas, né? Separadas, distintas. Eles se separam. Curiosidade. Olha aí, curiosidade para os amadinhos. Nós temos o seguinte, ó. Repare que nos encontros consonantais, apesar de as consoantes aparecerem lado a lado, cada uma conserva o seu próprio som característico para identificá-la. Se eu for falar laranja, glória, gló, sai o som do G e do L. Tá entendendo, amadinho? Olha só, gló. Então, vamos lá. Problema, ó, bem mastigadinho aqui para você não errar essa questão na hora da separação de sílaba, na hora de identificar se é dígrafo, se é encontro consonantal, se é perfeito, se é imperfeito. Beleza? Então, vamos lá. Problema. Então, tem o som do P, do Re, do O, do B, do Lê, do E, do Me e do A. Viu só? Aqui é a transcrição fonética de cada letra. Tá bom?
Quando tiver entre barras, é o quê? A transcrição fonética. Se tiver separado por hífen ou por vírgula, é a letra, tá bom? Afta, afta. Então, na palavra afta, dá para aparecer o som, o ruído, no geral, tá? O som A, do F, do T e do A. Belezinha? Saiu o som de todas. Afta. Certinho? Muito bem, então. Dando sequência aqui, agora chegando para vocês, dígrafo. Dígrafo, amadinho, ó. Duas letras que representam um único som. Duas que representam um único som. Não é para confundir dígrafo com encontro consonantal. Que o encontro consonantal vai aparecer cada som. E esse aqui não, é duas, mas é um único som, um único fonema. Beleza? Então, por exemplo, CH, chá, ó. Entendeu? Chá. Sai o som do X e A. Aí eu tenho telha, e você já sabe que o H não tem som. Tem o ninho, tem o foguete. Olha um foguete. GU, antes de GU e QU antes de EI, quando esse U não for pronunciado, ele será dígrafo. Ó, foguete, ó. Esse som não sai do U. Quilo, não sai o som do U. RRSS, carro, assado. SC, DC. Ó, amadinho, é dígrafo. Você tem que falar assim. DC. D, esse som desse S aqui não é pronunciado. É DC, mas na hora da escrita você tem que colocar o Szinho aí. Aí, S cedilha aqui, ó. Desço. XC, exceto. Agora, os dígrafos vocálicos, os dígrafos fonéticos. Nós temos aqui, ó, as vogais com M, O, N. Então, eu tenho tampa, tempo, tímpano, tombo, tumba, anta, entortar, interno, onda, untar. Então, esses aqui, A, E, I, O, são dígrafos vocálicos. Porque esse M vai estar nasalizando o quê? A vogal. Beleza? Curiosidade. Meu Deus do céu. Povo curioso. Os grupos GU e QU, quando trazem o U pronunciado, ó, não vão representar dígrafos. Não representam dígrafos. Pois nesse caso, o G e o Q tem um som e o U tem outro. Como, por exemplo, aqui, ó. Aguen, olha aí, sai o som do U, né? Aguentar. Sagui, eu não vou falar sagui, é sagui. Tranquilo, diferente, ó. Lá eu falei quilo, olha, aqui eu vou falar tranqui, qui, sai o som do I também. Aquoso, né? Aí sai o som do I. Então, aqui, quando o U é pronunciado, ele não é dígrafo. O que vai acontecer com esses dois aqui? Né? Olha só, vai ser pronunciado, tá bom? Ele vai aparecer na hora da pronúncia, vai ser o sonzinho dele. Sílaba é a junção de fonemas numa única emissão de A. Olha só, a base da sílaba em língua portuguesa é sempre uma vogal. Não existe sílaba sem vogal, só relembrando. E nós temos aqui o seguinte, amadinho. Dependendo da quantidade de sílaba, se tiver apenas uma sílaba, como no caso chá, pé, me e lhe, será o quê? Monossílaba, porque apresenta apenas uma sílaba. Quando apresentar mais de uma, por exemplo, no caso duas, é dissílaba, duas sílabas. Café, sofá, onça, digno. Se apresentar 3 sílabas, será o quê? Trissílaba, copinho, socorro, agora. Quando apresentar de 4 ou mais de 4, polissílaba. Então, eu tenho limonada, chocolatezinho. Tá certo?
Viu só? Então, ok, amado. Vamos mais aqui, ó. Observando aqui, quem é esse daí? É o príncipe? O príncipe que virou um sapo? Olha aí, eu tenho um sapo, do sapo, olha, né? Enrolando aqui a língua. Sapo, a letra é S, mas vai representar a letra C. Presta atenção, sapo é o C. Agora eu tenho aqui o S, a letra é S, mas vai representar o fonema Z. Como assim, amadinha? Porque eu falo brasa, brasa. Então aqui a letra é S, mas o fonema é Z. A letra é S, mas o fonema é o quê? O C. Beleza? Às vezes, o mesmo fonema pode ser representado por mais de uma letra do alfabeto. Observe aqui, ó. Zebra, exílio, casamento. O que nós temos aqui, ó? Letras diferentes, mas o fonema é o mesmo, né? Z, som de Z, X com som de Z, S com som de Z. Certinho? As sílabas fortes são chamadas de tônica, já foi falado. E as sílabas fracas são chamadas de átonas. Então, aqui átona, menor intensidade, tônica, maior intensidade. Então, aqui, ó, B, 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 B. Então, B primeiro é menor do que o segundo. Questão da... Aí eu tenho aqui também, falando da subtônica, né? É a sílaba de intensidade. Veja bem aqui, ó, neste exemplo, aqui, ó, bebezinho, porque ela está antes da sílaba tônica. Se estiver antes, é o quê? Subtônica. Beleza? Fácil, né? Agora aqui as regras de divisão silábica. Não se separa os ditongos e tritongos, já foi falado. Aqui no caso, foi-se é ditongo, averiguou, tritongo. Não se separa os encontros consonantais que iniciam as palavras. Ó, psicólogo, ó, e refresco. Aqui, ó, pisse. E aqui, o que aconteceu, né? Refresco. Ok, amados. Vamos lá para nosso trabalho no gênero, que é a hora de produzir. O que você vai produzir, amadinho? Um cartaz ilustrativo sobre o poema, ó, muito conhecido, ó, Canção de Exílio de Gonçalves Dias. Olha só, aqui está passo a passo, ó. Dividir o espaço do papel em 3 zonas. Os elementos, ó, slogan, imagem do texto. 2. O texto deve ter frases curtas e tipografia legível. 3. Os espaços vazios são importantes. São eles que vão fazer sobressair as ilustrações da imagem, né, para criar o equilíbrio. O espaço ocupado pelo texto deve ser menor do que o espaço ocupado pela imagem. Então, você vai fazer essa produção, tá bom? E essa arte com o poema, né, Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Belezinha? Muito bem. Então, amadinhos, terminamos nosso primeiro momento. Daqui a pouco eu retorno para a revisão. Até lá!